E aí, pessoal, a gente tem na comunidade, a gente sempre coloca link dos livros. Tem esse livro aqui, Política, Ideologia e Conspirações, que é muito bom. A Corrupção da Inteligência, de Flávio Gordon. Tudo tem lá os links, é da Amazon, você pode comprar que o livro chega na sua casa. Dá essa força aí pra gente, compra os livros com a gente, beleza? Segue a gente no Instagram, no Twitter e se inscreva aí no canal. Valeu! E aí, pessoal do canal, tranquilo? Então, vamos trazer mais um trecho aí pra vocês do professor Olavo de Carvalho. Esse trecho aqui é bem importante. A gente conseguiu selecionar aqui uma parte onde ele fala sobre a queda do QI nacional e como as instituições, né, de ensino não se preocupam com isso, não só no Brasil, como no mundo. Eles querem formar profissionais qualificados em determinadas áreas, mas não estão se importando mesmo com a inteligência, com o conhecimento dos alunos, né? Então o professor Olavo explica isso melhor no vídeo. E eu estou aqui para agradecer aos membros e aos apoiadores do canal, que a gente tem crescendo bastante com o apoio de vocês. Também lembrar que na comunidade a gente coloca vários textos lá de alguns livros, escritores, né, famosos, e de sempre conservadores. E junto com eles também sempre tem trecho do professor Olavo de Carvalho. Então segue a gente no Instagram, no Twitter e no Telegram, que no Telegram a gente está crescendo bastante também. Estamos colocando sempre textos lá também e alguns PDFs para o pessoal pesquisar e estudar, né? Então é isso aí, fique com a gente, se inscreva no canal, confira se está inscrito, apoie o nosso canal e também seja membro. Valeu! Eu acho que se alguma universidade do mundo levasse a sério a questão da educação, que elas realmente não levam, elas estão apenas moldando o comportamento ou preparando profissionais para trabalhar nisso ou naquilo, estão um pouco se lixando para o desenvolvimento da consciência, da inteligência do aluno. Uma das primeiras coisas que elas teriam que ensinar são os princípios da organização do conhecimento. Mas de repente eu digo, aqui eu vou estudar física quântica. Eu digo, e aonde está a física quântica? Qual é a relação dela com o resto? Onde ela está? A pessoa não sabe isso. Então, o que aquilo vira? Vira um fetiche, vira um símbolo da razão. E os neguinhos se apegam a isso, vamos dizer, com terror de que aquilo fale, que é uma coisa impressionante. Chegam a acreditar nas maiores absurdidades. Uma vez eu tive uma discussão com um sujeito físico profissional, professor de física, onde eu disse, olha, o edifício inteiro da física de Newton se baseia em duas concepções metafísicas, inacessíveis ao método experimental, que é o conceito de tempo absoluto e espaço absoluto. O que é o tempo absoluto? É o tempo considerado independentemente da sucessão de quaisquer fatos. O que é o espaço absoluto? É o espaço sem nada dentro. Bom, você pode obter isso experimentalmente? O cara jurava que eram conceitos experimentais. E ele está me ensinando física na universidade. Quer dizer, ele está me ensinando um treco que ele não tem a menor ideia do que é. Embora ele saiba operar internamente. Está entendendo? Quer dizer, isso aí vira a incultura letrada. Ele pega a fórmula pronta e aplica. Claro, é coisa que, como diz a Roxane, se ensinar o macaco faz. Por quê? As universidades, hoje, elas estão totalmente voltadas para a formação profissional. Criar profissionais que possam desempenhar determinadas tarefas. Não está formando intelectuais. Praticamente nenhuma faz isso. Eu não conheço nenhuma que faça isso. Mas ainda, o império das matemáticas veio junto com o império da profissionalização. Quer dizer, todas as atividades humanas viram atividades profissionais regulamentadas, tá certo? Com uma hierarquia dos graus que você pode galgar. Hoje em dia até literatura é isso. Hoje em dia você não encontra um tipo de escritor espontâneo que aprendeu por si, parte da sua experiência para escrever alguma coisa como um Henry Miller, Dostoiévski. Não tem mais isso. Tem um sujeito que cursou letras na faculdade de tal, professor de redação não sei aonde. Então é claro que a literatura cai. Se você perguntar quais são os melhores escritores americanos, eu conheço dois. O Hubert Selby, que nunca estudou nada disso, era um tremendo drogado, tá certo? E que conseguiu expressar lá as experiências dele de uma maneira magistral. E o outro é o John Kennedy Toole, que era um maluco, que se suicidou com 20 e poucos anos, e escreveu o livro mais engraçado da língua inglesa, A Confederacy
of Dunces, Confederação dos Idiotas. Nenhum deles estudou letras. Agora, se a coisa vira uma atividade profissional reconhecida e regulamentada, então aparece uma série de códigos. Você tem que dizer as coisas assim, não assado. Esses cursos de redação que tem aqui nos Estados Unidos, eu acho uma coisa horrível. Horrível. Quer dizer, vale, assim, por exemplo, o ensino secundário vale pelos livros que eles mandam você ler. Não pelo que eles te ensinam. Uma coisa que sempre me deixou curiosa tem muito poucos casos na literatura, mas tem o caso daquele menino lobo verídico, que depois deu até a origem à Mogli, que foi criado entre os lobos. Depois, quando foi resgatado, ele nunca mais conseguiu agir como um ser humano, né? Porque ele não estava exposto ao contato de um outro ser humano. Mas é isso, o problema é sempre o outro ser humano. Este é o problema. Esse é o problema. Toda a linguagem depende disso, depende do outro ser humano que me escute. Exatamente, mas aí... Se não tem, então acabou. Ouve o senhor dentro da cultura. Quer dizer, porque a gente sempre quando fala... Mas não é só a cultura, vamos dizer, são seres vivos reais, que estão presentes e dialogam com você. A linguagem é isso, entendeu? Se a linguagem não fosse isso, ela não dependesse desse intercâmbio, então, teoricamente, ela deveria poder ser ensinada ao menino lobo. Porque, naturalmente, o menino lobo tem um cérebro normal. Sim, mas nunca mais ele conseguiu... Mas ele faltou isso, o quê? O diálogo humano. Para ele se humanizar, vamos dizer. Então ele fica lobo para sempre, ele sabe dialogar com o lobo dentro do vocabulário do lobo, pô. Nós tivemos no Brasil um professor de patologia que chamava-se Boiolo, que fez o único livro brasileiro, de anatomia patológica. Eu tive o privilégio de conhecer, ele já estava muito velho, em 70, com quase 90 anos. E ele disse que havia uma grande conspiração, aquilo que o senhor falou ontem, no mundo, porque o cérebro tem uma capacidade de processar informação. E se o senhor ultrapassar aquele limite, ele não processa nada, ele confunde. E ele diz, e eles estão tirando a figura do mestre, porque há uma parte do que se diz que não é conteúdo, é o contato de um homem com outro homem que ensina. O que é um professor? É um símbolo provisório da razão que está servindo de ponte para o desenvolvimento da sua razão. Quer dizer, o professor é um símbolo da razão diferente dos outros. Está entendendo? Quer dizer, ele não pretende substituir a sua razão para sempre. Ao contrário, ele está ali para que você transfira a capacidade dele para você mesmo. Mas, claro que nem todo mundo com quem a gente convive é nosso professor e nem todo mundo está interessado no desenvolvimento da nossa inteligência. Talvez a pessoa nem saiba o que é isso. E você pega uma mãe da classe operária, uma mãe pobre, ela não tem a menor ideia disso. Então o que ela vai poder transmitir a ele, bom, é o que ela sabe, é o que ela consegue manipular, e pronto, acabou. Agora, você não, por exemplo, você não encontrar professores adequados é uma tragédia. Porque supõe que você vai fazer tudo sozinho. Então, assim, o sujeito pode ter, por exemplo, sei lá, uma aptidão artística formidável, uma aptidão científica, matemática, qualquer coisa, né? Mas se ele não encontrar os meios, na sociedade, na cultura, os meios de se apropriar disso, ele não vai fazer. Está entendendo? Agora, outra coisa, o talento para determinadas áreas de conhecimento não é a mesma coisa que o talento para o autodidatismo. Eu aprendo muito mais lendo e estudando sozinho do que qualquer professor. Sempre foi assim. Eu não tenho muita paciência de assistir aula, só se for um negócio muito interessante, mas em geral não é. Então, eu lembro quando assistia as conferências do Julián Marias, eu ficava com 2 horas de ouvido assim, porque era muito interessante. Nas minhas aulas de biologia, com o falecido professor Décio Grise também ficava assim, mas em geral era um negócio rotineiro que fazia a gente dormir. Então, eu tenho a capacidade de aprender sozinho, além de ter um jeito para a literatura, para a filosofia, etc, etc. Mas, em geral, isso não é exigível das pessoas. Quer dizer, a conjunção de 2 talentos simultâneos, uma para o exercício de determinada área e outra para o aprender sozinho, isso é um caso em 10 milhões. Então, se você não tem um corpo de professores capacitado
para fazer essa transição, posar primeiro como um símbolo da razão e depois deixar que o próprio aluno absorva essa capacidade racional e vá em frente, se você não encontrar isso, você está ferrado. A não ser que você tenha nascido com o talento de aprender sozinho, o que é raríssimo. O Léo Strauss é que diz, olha, tudo que sabe, assim, alguém aprendeu com alguém, que aprendeu com alguém, que aprendeu com alguém, que aprendeu com alguém, que aprendeu sozinho. Sempre tem um negro que aprendeu sozinho no começo de cada uma dessas fileiras. Não é isso? Mas, se você imaginar os grandes filósofos, Leibniz aprendeu sozinho. Ninguém podia ensinar aquelas coisas para ele. Mesmo assim, ele aprendeu um pouco com a escolástica. Tá certo? Mas se você pegar outros, o próprio Kant não aprendeu sozinho, Hegel não aprendeu sozinho, Nietzsche não aprendeu sozinho. Tem cara que aprendeu. Pega Jean Baptiste Vico, viveu num ambiente culturalmente pobre e ele descobriu tudo sozinho. Isso não quer dizer que os caras que aprendem sozinhos serão maiores filósofos que os outros. Não. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Entendeu? Assim como, sei lá, um sujeito que o nosso professor de arte marcial, o Michel Weber, ele era um grande professor de arte marcial e ele era um grande curandeiro. Então, se alguém se machucava, ele mesmo curava. Né? Mas são dois talentos que não precisam vir juntos. Então, no Brasil, nós chegamos a uma situação em que ou o sujeito tem o talento do autodidatismo, ou ele entra no curso do Olavo, ou então ele não vai aprender nada. Porque, na verdade, ninguém está ensinando nada. Está ensinando só macaqueação. Então, você vê, um país de 200 milhões de habitantes, isso é uma situação absolutamente desesperada. Eu digo, para os negros levarem 4 anos para perceber que a fraude eleitoral não está na maquininha, mas na apuração secreta, que é uma percepção instantânea. Né? É você ler o texto da lei e você já entende que aquele negócio está fora da lei. E quanto tempo eu preciso perceber isso? 1 segundo, menos de 1 segundo. Mas a opinião pública levou 4 anos. Não quer dizer que a opinião pública inteira entendeu. Aquele cara, promotor, entendeu e disse isso no Senado. Ele, quantos senadores entenderam o que ele disse? Eu falei, não sei, não acredito que muitos entenderam, não. Não ouviu através do senhor. Pode ser, pode ser. Ele leu, onde você leu isso? No tal do lado do Carvalho? Pode ser. Eu vejo que muitas coisas que eu aprendi, que eu botei em circulação, alcançaram milhões de pessoas. Às vezes de forma indireta, inclusive. Por quê? Por causa dessa situação de penúria cultural que tem. Então, só tem um cara falando, então, bom, ou se ouve ele ou não ouve nada. Mas é uma situação tremendamente anormal. Normalmente deveria ter centenas de pessoas fazendo isso. Mas é tal negócio, é profecia, o nome é profecia. Vou lá porque é sobrevivente, morreu todo mundo, sobrou eu. Então, tu aprende comigo, eu estou lascado. Eu ainda tive a chance de conviver com a intelectualidade brasileira de primeiríssima ordem, mas eram todos octogenários. E morreram todos. Morreu Josué Montello, morreu Paulo Mercadante, morreu Alberto Salles, morreu Roberto Campos, morreu Mário Vieira de Mello, morreu todo mundo, pô. E foi justamente, Antônio Olinto, e foi justamente aí que eu fui escrevendo o imbecil coletivo. Falei, bom, alguém tem que dizer essas coisas, porque esse pessoal todo entendia esse negócio, entendia sem nem dizer, era instintivo neles, né? A coisa mais revolucionária que eu achei no pensamento do Senhor foi restaurar nas pessoas a capacidade delas voltarem a acreditar que o que elas estão vendo é exatamente o que elas estão vendo. Sim, isso é fundamental. Elas poderem contar para as outras. Claro. Porque eu passei anos com as pessoas desqualificando o que eu estava vendo, dizendo que eu não estava vendo o que eu estava vendo. É o negócio do Groucho Marx, afinal, você vai acreditar em mim ou nos seus próprios olhos? Tá entendendo? Então daí o nego fica com medo e passa a acreditar, duvidar dos seus próprios olhos e acreditar no que o idiota está dizendo. E aí é uma revolução quando o senhor começa a acreditar
Então, não há desenvolvimento da inteligência se você não acredita na sua capacidade de conhecer a realidade. Né? Hegel dizia isso. Ele dizia que a fé no poder do conhecimento é a condição número 1 de qualquer investigação filosófica. Por isso que Hegel desprezava Kant. Tudo isso que Kant escrevia, perda de tempo, besteira. Ele estava muito certo nisso. Né? Nós não temos que perguntar se é possível nadar, nós temos que mergulhar na água, pô. Como é possível o conhecimento? Falo, bom, primeiro você tem que conhecer alguma coisa para depois você fazer essa pergunta. E para você se perguntar sobre a possibilidade do conhecimento, você precisa ter algum conhecimento que você obteve sem saber qual era a possibilidade dele. Então, esta coisa, vamos dizer, o mundo não são aparências fenomênicas e nós não conhecemos as coisas em si, isso aí torna a humanidade inteira escrava da classe científica. Você tem que perguntar para o cientista o que é e o que não é, porque você não sabe. Então, por trás disso, há um jogo de poder assim, dos mais abjetos, nojentos que você pode imaginar. Coisa de uma baixeza inominável. Quer dizer, cada cientista, então, vira o guru, o detentor da fórmula mágica. A própria definição já sugere que se ninguém pode saber, nem o cientista vai saber. Mas ele, pelo menos, ele diz, bom, mas pelo menos eu tenho uma consciência mais... A partir de amanhã nós vamos fazer isso. Pergunta só na segunda parte, tá bom? Em atenção a eles. Né? Mesmo porque às vezes eles não ouvem direito a pergunta. Então vamos lá. Então que já fizeram as perguntas da primeira parte, não sobrou nenhuma. Então, repetindo pontos fundamentais. Primeiro, para desenvolver sua inteligência, você tem que acreditar que você está num mundo real. E que é exatamente esse mesmo mundo que você está vendo. Se você vê as coisas de maneira incompleta, é porque as coisas são incompletas. Né? Não há nenhum ente que possa exibir todos os seus aspectos ao mesmo tempo, porque isso seria contraditório com a sua existência temporal. Por exemplo, um urso não pode ser um urso recém-nascido e um urso adulto ao mesmo tempo. E, do ponto de vista espacial, também existe essa mesma limitação, vamos dizer, invencível. Nada pode se mostrar por completo, mostrar todos os seus ângulos ao mesmo tempo, tá certo? Uma figura, um sólido geométrico não pode fazer isso, a não ser que você projete no plano, mas daí não será mais um sólido, e sim a representação mental de um sólido. Tá? E assim por diante. Segundo, você tem que confiar na sua inteligência, acreditar que ela é eminentemente o órgão da apreensão da realidade e da comunicação da realidade. Terceiro, você tem que confiar no poder da linguagem e entender que a linguagem não precisa abranger a realidade, nem conter a realidade, tá certo? Nem mesmo expressar a realidade, porque a linguagem só existe como instrumento de comunicação, portanto, tudo que você diz depende da repercussão que tem na mente do ouvinte. E a repercussão de qualquer coisa que você diz vai sempre muito além daquilo que você disse.